Parte 3, capítulo 10. Já era noite quando voltei à casa de Elizabeth. Ao ver o brilho fraco das janelas do segundo piso, imaginei-a sentada à minha mesa com livros escolares grossos abertos à sua frente esperando. Eu nunca tinha perdido um jantar sequer. Ela devia estar preocupada. Depois de esconder a bolsa de lona pesada debaixo da escada da varanda dos fundos, entrei. A tela da porta rangeu quando a abri. Vitória, chamou Elizabeth do andar de cima. Sou eu, respondi, estou em casa. Capítulo 11. Mamãe Roby voltou no sábado, conforme havia prometido. Ela se sentou no chão à porta do quarto azul. Virei o rosto para o outro lado. A gravidade do que eu havia feito me atormentava e tinha a certeza de que mamãe Roby saberia. Uma mulher que vinha até outro bairro para fazer um parto, antes mesmo de ser chamada, saberia quando um bebê estava em perigo. Esperei a acusação. Vitória, me dê a bebê, disse ela, confirmando meus medos. Vamos, me dê a criança. Enfiei meu dedo mindinho entre o mamilo e a gengiva da bebê, como mamãe Roby havia me ensinado. Ela parou de sugar. Tentei limpar o sangue seco do seu lábio, esfregando o polegar em sua boca, mas não consegui. Passei-a por sobre meu ombro, sem me virar. Mamãe Roby a apanhou com um suspiro. Oh, garotona, disse ela, que saudades de você. Esperei mamãe Roby se levantar e ir embora, levando minha filha junto, mas ouvi apenas o som da balança. Ganhou 340 gramas, falou mamãe Roby, com a voz exultante. Você está comendo sua mãe viva? Quase isso, murmurei. Minhas palavras foram absorvidas pelas paredes, sem que ela as ouvisse. Saia daí, Vitória, ordenou ela. Vou fazer uma massagem nos seus pés ou preparar um queijo quente para você. Deve estar exausta depois de cuidar tão bem desta criança. Eu não me mexi, não merecia seus elogios. Mamãe Roby esticou a mão para dentro do quarto e começou a acariciar minha testa. Não me obrigue a entrar neste quarto, falou, porque você sabe que vou fazer isso. Sim, eu sabia. O leite em pó que eu tinha comprado estava aos meus pés, ainda dentro da sacola, a prova do meu crime. Chutei a lata mais para o canto, girei o corpo e me arrastei pela portinhola, meus pés saindo primeiro. Sentei-me no sofá e esperei que mamãe Roby enxergasse a verdade, mas ela não olhou para meu rosto. Em vez disso, levantou minha blusa e esfregou o conteúdo de um tubo lilás nos meus mamilos rachados. A sensação era refrescante e aliviou a ardência. Fique com isso, falou mamãe Roby, fechando a palma da minha mão em volta do tubo. Ela ergueu meu queixo e fitou meus olhos cheios de culpa, abatidos. Você está dormindo? Perguntou. Pensei na noite anterior. Depois que terminei de comer o sanduíche, a bebê e eu fomos direto para o quarto azul, onde ela se agarrou novamente ao meu corpo e fechou os olhos. Então mamou, engoliu e dormiu em um ritmo excruciante. E deixei que fizesse isso, aceitando a dor como punição. Não dormi. Menti, muito bem. Ótimo, sua filha está cada vez mais saudável, estou muito orgulhosa de você. Olhei pela janela e não respondi. Está com fome? Perguntou mamãe Roby. Precisa de mais ajuda? Quer que eu prepare alguma coisa antes de ir embora? Eu estava faminta, mas não conseguiria suportar outro elogio. Balancei a cabeça. Mamãe Roby me devolveu a bebê e guardou a balança. Então está bem, falou. Ela encarava meu rosto buscando alguma pista. Estiquei o pescoço para o outro lado, não queria que ela me visse. Ela se levantou para ir embora e eu me pus de pé para acompanhá-la. De repente, não temia mais que olhasse meu rosto e visse meu erro. Era mais apavorante pensar que ela sairia como se nada tivesse acontecido, ignorando o que eu fizera, sem tomar nenhuma atitude para me impedir de repetir aquilo.
Mas mamãe Ruby apenas sorriu e se inclinou para me beijar antes de partir. Eu queria contar para ela, limpar minha consciência e implorar por seu perdão, mas não sabia como. É difícil. Foi tudo o que consegui dizer, meu sussurro direcionado às suas costas enquanto ela descia as escadas. Não foi o suficiente. Eu sei, meu amor, respondeu mamãe Ruby, mas você está conseguindo. Existe uma mãe dentro de você, uma boa mãe. Ela terminou de descer os degraus. Não, não existe, pensei com amargura. Eu queria lhe dizer que nunca tinha amado ninguém e pedir que me explicasse como se podia esperar que uma mulher incapaz de amar fosse mãe, uma boa mãe. Porém, ao mesmo tempo em que pensava nessas palavras, sabia que elas não eram verdadeiras. Eu havia amado mais de uma vez. Só não tinha reconhecido isso antes de fazer tudo ao meu alcance para estragar as coisas. Ao chegar ao pé da escada, mamãe Ruby se deteve e virou-se para trás. Parecia pequena e ignorante e minha confiança nela parecia inapropriada. Ela não passava de uma velha intrometida, pensei. Uma espécie de chave girou dentro de mim e senti a criança revoltada que eu costumava ser voltar à tona. Tudo o que eu queria era que mamãe Ruby fosse embora. E nome? Perguntou. Essa garotona já tem algum? Balancei a cabeça. Não. Logo, logo, ele lhe virá à mente. Não, não virá, respondi com rispidez. No entanto, mamãe Ruby já havia saído. Depois que ela foi embora, aconcheguei a bebê no Moisés, e por um pequeno milagre ela dormiu como um anjo durante quase a tarde toda. Tomei um banho quente e demorado. Meu corpo estava tomado por um desespero palpável. Uma sensação formigante de dormência e esfreguei meus braços e pernas, como se aquele nervosismo fosse externo e pudesse escorrer pelo ralo abaixo. Quando saí do banho, minha pele estava cor-de-rosa e manchada de arranhões vermelhos. O desespero havia se recolhido para alguma parte mais profunda e secreta de mim. Fingi estar limpa e revigorada, ignorando seu zumbido grave e persistente. Depois de vestir calças largas e um blusão, esfreguei o creme de tubo lilás nas partes irritadas dos meus braços e pernas. Peguei um copo de suco de laranja e me sentei no chão, olhando para dentro do Moisés. Quando a bebê acordasse e terminasse de comer, iríamos dar um passeio. Eu carregaria o cesto até o andar de baixo, sairia de casa e o ar fresco faria bem a nós duas. Talvez a levasse até McKinley Square para lhe dar uma aula sobre a linguagem das flores. Ela não reagiria, mas tenho certeza de que entenderia. Tinha o tipo de olhos que, quando abertos, me davam a impressão de entender tudo o que eu falava e grande parte do que não era dito. Eram profundos e misteriosos, como se ela ainda estivesse conectada ao lugar de onde viera. Quanto mais a bebê dormia, mais o desespero diminuía, até eu quase conseguir me convencer de que havia superado sua pressão. Talvez minha febre escapulida até a mercearia não tivesse causado nenhum dano permanente, e eu fosse, como insistia a mamãe Ruby, capacitada para aquela tarefa. Não era realista pensar que eu poderia me afastar sem traumas da maneira como tinha vivido por 19 anos. Haveria contratempos. Eu tinha passado a vida inteira sendo rancorosa e solitária, e não poderia, da noite para o dia, me tornar amorosa e dedicada. Deitando-me no chão ao lado da bebê, aspirei o cheiro de palha úmida do cesto. Estava prestes a dormir, mas antes que pudesse fechar os olhos, a respiração ritmada de minha filha foi substituída pelo som familiar da sua boca aberta, procurando meu peito. Olhei para dentro do Moisés e ela me fitou de volta, com os olhos arregalados e a boca se mexendo. Tinha me dado uma chance de dormir, mas eu a desperdiçara. Ficaria horas, talvez dias, sem ter outra, eu a peguei. Meus olhos se encheram de lágrimas que escorreram quando sua boca se fechou. Sequei o rosto com as costas da mão.
A sucção implacável no meu peito resgatou o desespero de onde quer que ele houvesse se escondido. Seu assobio era como o rugido de uma concha, um reflexo de algo mais grandioso. A bebê mamou por uma eternidade, passando-a de um lado para o outro. Eu conferia meu relógio. 1 hora inteira havia passado, e ela ainda estava apenas na metade da mamada. Meu suspiro se tornou um gemido quando ela se agarrou outra vez ao seio. Quando ela finalmente dormiu, tentei substituir o mamilo, ainda rígido entre seus lábios, pelo meu dedo mindinho, mas ela abriu os olhos cansados e começou a grunhir reclamando. Bem, para mim chega, falei, preciso de um descanso. Coloquei-a no sofá e me espreguicei. Seus grunhidos se tornaram uma série de resmungos baixinhos. Suspirei. Sabia o que ela queria e como lidar. Tinha a impressão de que aquilo deveria ser muito simples. Talvez fosse para outras mães, mas não para mim. Eu havia suportado seu toque por horas, dias, semanas a fio. Só precisava de alguns instantes sozinha. Quando fui até a cozinha, ela começou a chorar com mais intensidade. O som me atraiu de volta. Sentei-me e a peguei nos braços. Só mais 5 minutos, falei. Depois vamos sair. Você não precisa mamar mais. Mas quando a devolvi ao Moisés, ela chorou como se eu estivesse mandando-a por um rio abaixo, como se nunca mais fosse me ver novamente. O que você quer? Perguntei, o desespero em minha voz beirando a raiva. Tentei balançar o Moisés como Marlena havia feito, mas assim que comecei, ela quicou lá dentro e chorou mais ainda. Não é possível que você esteja com fome. Falei em tom de súplica, aproximando-me da sua orelha pequena, para que ela pudesse me ouvir apesar do barulho de seu choro. Ela virou o rosto na direção do meu e tentou se agarrar ao meu nariz. Um som histérico escapou do meu corpo, uma bufada, que poderia ser confundida com um riso por algum observador alheio à minha explosão iminente. Está bem, disse, tome. Levantei a blusa e forcei seu rosto contra meu peito. Ela lutou para abrir a boca contra a pressão da minha mão. Quando finalmente conseguiu, parou de chorar e começou a sugar. Esta é a última vez, é melhor aproveitar. Minhas palavras eram ameaçadoras e eu as escutava como se viessem de outra pessoa. Ainda amamentando, segurei a bebê com uma das mãos e entrei engatinhando no quarto azul, estendendo a outra para apanhar a sacola onde estava o leite em pó. 6 latas se espalharam no chão. Quando fui pegar uma, a bebê deixou escapar meu mamilo e começou seu choro angustiado. Estou bem aqui, falei, atravessando a sala e a colocando sobre o balcão da cozinha. Mas minhas palavras não serviram de consolo para nenhuma de nós duas. A bebê se contorcia no balcão enquanto eu despejava o conteúdo da lata em uma mamadeira e enroscava a tampa. Encostando o bico de plástico contra seus lábios, esperei que ela abrisse a boca. Quando isso não aconteceu, afastei seus lábios com os dedos e enfiei o bico à força. Ela engasgou. Respirei fundo e tentei me acalmar. Carregando a bebê e a mamadeira para o sofá, sentei-me e a ajeitei com a cabeça aninhada na dobra do meu cotovelo. Dei um beijo no espaço entre suas sobrancelhas. Ela tentou chupar meu nariz outra vez e enfiei a mamadeira em sua boca aberta. Ela mamou uma vez e depois virou o rosto, líquido escorrendo pelo canto de sua boca. Começou a gritar. Então você não está com fome, falei, depositando a garrafa com força demais ao meu lado e fazendo um jato fino do líquido espirrar pelo bico. Se não quer comer isso, não está com fome. Eu a devolvi ao Moisés com cuidado. Iria deixá-la chorar por 2 ou 3 minutos, só para provar que estava falando sério. Quando a pegasse de volta, ela aceitaria a mamadeira. Teria que aceitar. Mas não. Eu a deixei chorar por mais 5 minutos e depois por mais 10. Tentei com ela nos meus braços. Tentei com ela deitada no cesto. Tentei deitá-la no meu colchão de penas e estender a mamadeira para dentro do quarto. Mas ainda assim ela se recusava a mamar.
Acabei desistindo e fechando a porta. A bebê ficou chorando na escuridão do quarto azul sozinha. Deitando-me no chão da sala de estar, meus olhos se fecharam involuntariamente. O barulho do choro se tornou distante e desagradável, não mais insuportável. Por um longo tempo me esqueci da origem daquele som, ou do motivo pelo qual eu havia tentado interrompê-lo. Ele passava pelo meu corpo sem me tocar. A névoa da minha exaustão era impenetrável. Só depois que o choro parou, eu acordei sobressaltada. Senti uma onda de pavor, achando que tinha matado a bebê. Sabia tão pouco a respeito deles, de crianças, de seres humanos. Parecia uma piada de mau gosto me deixar sozinha com um bebê responsável por outra vida. Escancarei a porta do quarto azul, mas antes mesmo que eu pudesse estender a mão para sentir seu pulso, ela começou a chorar. Fui invadida pela emoção, pelo alívio, mas também por uma decepção inegável, seguida imediatamente de vergonha. Apertei a bebê contra meu corpo, beijando sua testa numa tentativa de mascarar o desespero que já não conseguia esconder. Enfiei a mamadeira em sua boca. Ela aprenderia a tomar o leite em pó. Amamentar era demais para mim. Eu jamais conseguiria manter aquele ritmo. E se quisesse ficar com a bebê, precisava encontrar uma maneira de ser mãe com a qual pudesse lidar. Dessa vez, minha filha tentou mamar, mas seus lábios estavam fracos de fome, e o plástico era duro e indiferente. O bico deveria estar com defeito. Era a explicação mais lógica para sua recusa teimosa. Das centenas de mamadeiras que havia na loja, eu tinha comprado a mais barata. Atirei-a em direção à cozinha e ela ricocheteou na parede, caindo no chão. A bebê começou a chorar. Eu a acomodei no Moisés e me afastei. Meus seios estavam cheios e pingavam no carpete manchado, mas eu não lhe daria meu leite. Era demais para mim. Compraria uma mamadeira nova e ela a tomaria. Meu pânico então iria passar. Desci a escada 2 degraus de cada vez, o choro da bebê ficando mais alto à medida que a distância entre nós duas aumentava. Correndo para a calçada, corri pelo quarteirão mais rápido do que nunca. Atravessei as ruas sem o menor cuidado, voando, na mesma direção de quando havia comprado leite em pó no dia anterior. Mas, quando cheguei a Vermont Street, em vez de dobrar para a direita, virei para a esquerda. Não pensei para onde estava indo e só parei de correr quando cheguei aos degraus da McKinley Square, enterrando meus pés pesados na grama cortada. Mergulhei na verbena branca, rolando para dentro da minha caverna debaixo da urze e fechando os olhos. Eu me daria 5 minutos. Apenas 5 minutos no parque e, quando voltasse para a bebê, conseguiria lidar com a situação. Cobri minha cabeça com o braço, procurando na escuridão pelo cobertor de lã marrom que não estava ali. O sono tornou a me puxar para as suas profundezas e me senti protegida, amparada, consolada. Não havia nada além da escuridão, da solidão e das pétalas brancas da verbena rezando por mim e pela criança da qual eu não me permitiria lembrar.